santa, pura e preciosa palavra de Deus, considerando passo a passo o que a Bíblia nos diz. Pedimos pelo Teu Espírito Santo a Tua presença no meio de nós. Amém. Para nos conduzir e nos falar para nosso crescimento espiritual, Amém. para o nosso fortalecimento e para avanço no reino dos céus. Amém. Esteja conosco do princípio até o fim, perdoa as nossas dívidas, Amém. no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem assentar. A fé sem obras é morta. Eu busquei esta inspiração numa das pregações que William Branham nos pregou sobre as obras são a expressão da fé. Se quiserdes, pode ser também este o tema. E como se diz no Brasil, a fé ou as obras são a fé expressada. Ou a fé são as obras expressadas. Como queiras. Então, a fé é caracterizada pelas obras da fé. E eu quero dar a entender que quando falamos das obras, não as obras da lei, mas as obras da fé. E quando é questão da fé, sempre é sublinhado ou enfatizado a expressão revelação. Pela fé, Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que o de Caim. Pela fé, nosso pai Abraão. Pela fé, David. Pela fé, Moisés. Pela fé. Pela fé. Isto é, a fé que é revelação traz em si obras características e relativas a ela. E aqui o Tiago não vai contradizer Romanos, onde Paulo diz que ninguém é salvo pelas obras. Lá nós entendemos que são as obras da lei, que ele fala daquele jeito. Mas se são as obras pela revelação, bem amados irmãos, a fé sem obras é morta. Nós não queremos ser como aquele povo em Israel, aquela classe de gente, perdão, em Israel, que se vangloriava acerca de Abraão, mas que não fizeram as obras de Abraão. Aqui no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 39, responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Eu não acredito e nunca acreditarei que alguém me diga que tem fé e não faz as obras de Abraão. Ora, vamos mencionar algumas das obras de Abraão. E vamos buscar esse homem que se chama Abraão, porque ele ocupa um lugar particular na vida daqueles que têm realmente a fé da Bíblia. No Gênesis capítulo 12, no versículo 1, a Bíblia diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai
para a terra que eu te mostrarei. Aqui nós entendemos Deus chamando Abraão. E William Branham, no seu tempo, dizia que um homem, uma mulher chamada por Deus nos dias de hoje é comparado a Abraão. O chamado de Deus é comparado hoje aos homens e às mulheres que Deus salvou. Deus te chama como Abraão, te coloca na viagem com ele e te põe de parte com os demais. Aqui Deus chama Abraão e o separa da sua parentela, o separa dos seus entes queridos para uma outra família, para uma outra terra, para um outro país onde Yahweh é o rei. Então, Abraão peregrinou nas terras de Shinear, peregrinou e pernoitou em lugares sólidos, solitários, em lugares particulares, e procurava esta cidade em que o arquiteto e o construtor é Yahweh, Deus. Não encontrou. Nós também continuamos peregrinando pelas terras de Shinear à busca desta cidade em que o arquiteto e o construtor é Deus. Não é de admirar que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vou-vos preparar lugar. E depois que tiver preparado o lugar, virei outra vez para vos buscar, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. Então nós também, como Abraão, sendo chamados por Deus, buscamos esta cidade em que o construtor e o arquiteto é Deus. E então, Jesus nos deu a promessa que depois dele preparar o lugar, voltará novamente para que possamos viver ali onde ele foi construir. Jesus, no Evangelho de São Mateus, talvez no capítulo 8, ele nos diz assim: muitos virão do norte e do sul, do este e do oeste, se juntarão à mesa lá no céu, à volta de Abraão, Isaac e Jacó, e os 12 patriarcas. Não é a similitude da mesma promessa da cidade santa que Abraão buscava, em que o artífice, o arquiteto, o construtor é Deus? Não estamos ali, mas as obras da fé. Ou a fé sem obras é morta. Eu tenho dito várias vezes, nunca posso acreditar que alguém que se diz chamado por Deus não terá a fé de Abraão, como Abraão, e não fará as obras de Abraão. As obras de Abraão. Em João capítulo 8, ou João capítulo 6, os fariseus indagaram Jesus, procurando saber o que são as obras de Deus. E Jesus disse assim: as obras de Deus é a que vocês conheçam aquele que ele enviou, as obras de Deus. Escuta aqui no Evangelho de São João, capítulo 6. Versículo 28. Disse-lhes, pois,
que faremos para que executarmos as obras de Deus? Eu quero fazer uma similitude entre as obras de Abraão e as obras de Deus, porque também as obras de Abraão foram obras de Deus. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Amém? A obra de Deus e as obras de Abraão. Então, no Gênesis 14, partindo do Gênesis 12, onde vemos o chamado de Abraão, e que ele saiu da sua terra, se separou da sua família. Bem, amados irmãos, William Branham, no sermão Israel e a Igreja, diz, aqui pode significar mesmo deixar literalmente a tua própria família. Pode significar também deixar a tua pátria, deixar os teus companheiros e encontrar uma outra família, que é a família cristã, que se torna teus irmãos e tuas irmãs. Amém. Portanto, isto significa ainda muito mais, como dizia William Branham, deixar mesmo a tua denominação. Deixa a tua denominação e venha a Jesus. Porque Jesus, no espírito da profecia, já não está na igreja denominacional. Jesus está fora da denominação, por causa dos dogmas, por causa dos credos e daquilo que eles torceram na Santa Escritura, que é a Bíblia. Amém. Isto significa muito mais. Deixar as amizades carnais, deixar o companheirismo tribal, deixar o que estás habituado e aceitar Deus te dar nova família, novos hábitos, novo companheirismo que pode andar contigo nesta viagem. Amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Abraão, quando saiu, não sequer sabia onde ia, porque ninguém chegou até lá. Deus só lhe disse, vem, mostrar-te-ei uma terra e te abençoarei, mostrar-te-ei uma terra que eu prometi para você. Abraão não sabia onde está essa terra. Abraão não sabia com quem gente vai lidar naquela terra. Abraão não sabia que vai comer ele naquela terra. Abraão não sabia o que ele vai comer naquela terra. Abraão desconhecia até o caminho. Mas Yahweh o conduziu e pela fé. Amém. Amém. Essa mesma fé que produz frutos. Abraão, meus irmãos amados, Romanos capítulo 4. Vamos ler em Romanos capítulo 4. Aqui a Bíblia nos diz, versículo 19 até no versículo 22. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo de que
ele tinha prometido, o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi também imputado com justiça. Amém? Amém. Abraão, sendo chamado por Deus, recebeu de Deus a promessa maior da sua vida. Que Deus lhe daria um filho, a quem ele daria o nome de Isaac. Esperou 25 anos. Abraão não sabia que esperaria 25 anos. Mas a fé que Abraão tinha, mesmo que ele soubesse que demoraria 25 anos, eu acredito, como diz a Escritura, Abraão não duvidou. Abraão não duvidou e não considerou o seu corpo físico e o corpo da sua mulher Sara, já avançados de idade na velhice, nem sequer vacilou, nem sequer duvidou, nem sequer enfraqueceu. Estava certíssimo, Amém. com toda a garantia, que aquilo que Deus promete, Ele é capaz de cumprir. Amém. Amados irmãos, em tempos particulares como estes que estamos a atravessar, se alguém se enfraquecer, é que não teve fé suficiente como Abraão. Pelo contrário, é este um momento de mostrar na vida prática que aquilo que você já escutou, anos sem conta, são suficientes para te manter forte no caminho da fé. E não sequer falharás em produzir as obras da fé. Porque a fé tem obras. Amém. Irmãos amados, a fé tem obras. Olha bem, no Gênesis capítulo 14, as primeiras obras de Abraão, versículo 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Não é de admirar que no Apocalipse 10, o possuidor do céu e da terra descerá como um anjo forte, pisará a terra e o mar. Isto significa na profecia que é o dono do céu e da terra. Amém. Aqui Abraão recebeu o Deus Altíssimo e foi-lhe abençoado, ele que era o possuidor dos céus e da terra. Amém. Abraão, ao receber a bênção de Melquisedeque, versículo 20, e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Amém. Aleluia! Amém. Glória a Jesus! Mesmo no deserto, receberemos o dízimo. Amém. Mesmo na perseguição, receberemos o dízimo. Para os que estão escandalizados, vão continuar a se escandalizar, porque a missão daquela gente findou. Quando alguém já não tem nada para fazer, quando a sua missão acaba, começa a andar errante no deserto, sem direção. E irmãos amados, a vocês que amam a palavra da verdade, não se escandalize quando nós falamos dos dízimos, das ofertas, mesmo em milhões, porque é a palavra de Deus. Amém. E todo aquele que crê na palavra de Deus dirá amém aos dízimos. Amém. E as ofertas. Abraão vinha da guerra, da batalha dos 7 reis, de Querdolaomer. E depois de vencê-los pela mão poderosa de Deus,
encontrou Melquisedeque na sua missão do sumo sacerdote. Ceiou com Melquisedeque, comeu pão e vinho. Celebraram pela primeira vez a ceia. Como nós também, nos tempos do arrebatamento, celebraremos a Santa Ceia com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os 12 patriarcas e com a igreja do Novo Testamento resgatada, que é a noiva de Jesus Cristo. Amém. E lá comeremos pão e beberemos vinho. Amém. Se você acredita, diga bem na palavra. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Não tenhas medo. Porque a palavra de Deus não foi dada a toda a gente. Há gente que pertence à palavra de Deus, que sem ela, ele não está tranquilo. Então, bem amados irmãos, olha a obra de um homem que tinha fé. Fé em Deus, sem duvidar, sem vacilar, sem considerar o corpo dele velho, o corpo da sua mulher velha, sem possibilidade de maternidade. Como dizemos hoje, já não é Sara velha ou Abraão velho, mas são as circunstâncias que apresentam no caminho do viajante bíblico e que não vai falhar na sua fé, estará certíssimo em Deus, naquilo que ele prometeu na sua palavra. Não duvidará, não se enfraquecerá pela sedução do Satanás, pelos que criticam e que não têm outra profissão, mas pelo contrário estará fortalecido em Deus, fazendo sempre aquilo que agrada a Deus. Amém. 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 Glória a Jesus. Abraão não enfraqueceu porque fecharam a igreja. Abraão não enfraqueceu porque já não tem lugar de rezar. E lá no deserto, amém? Amém. Ao encontrar Melquisedeque, deu-lhe o dízimo de tudo. Amém. Dá o dízimo de tudo a Deus. E Deus tomará conta do resto. Amém. Não enfraquece em nada, mas produz as obras da fé. Porque a fé sem obras é uma fé morta. Amém. William Branham nos ensinou que sobre esta terra temos dois tipos de fé. Temos a fé intelectual e temos a fé revelação. A fé intelectual caduca. Como muitos outros, a espiritualidade caducou. Porque encerraram as igrejas. Mas os que têm a revelação vão continuar avançando com aqueles que estão também fortes no caminho da fé. Bem, amados irmãos, não se esqueça e não se engane que o caminho que estamos a seguir não é um caminho de piquenique. O caminho que estamos a seguir é um caminho de provas. E provas todos os nossos antepassados, desde Adão e Eva, passando por Noé, por Abraão, por Isaac e Jacó, por Moisés, os patriarcas e os profetas, não levaram tarefa fácil. Pelo contrário, foram provados antes que Deus acreditasse a fé de cada um. E selaram a vida deles com o seu próprio sangue, por causa da defesa da fé que eles receberam da parte de Deus. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Dizimou tudo a Deus no deserto. E se você ver, mesmo no Gênesis 22, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, quando vinha à busca da família e quando regressava, pediu a Deus e fez um voto. Gênesis, capítulo 28, versículo 19 até 22. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome purê daquela cidade antes era Luz.
E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e em paz eu tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Amém. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não tenho vergonha de falar dízimo. Não tenho vergonha de falar ofertas, porque é bíblico. Não tenho vergonha de falar do dinheiro dentro dos limites da palavra de Deus. Temos dízimos, temos ofertas e temos dons voluntários e temos contribuições. Não para nos enriquecer, mas para a obra de Deus avançar. Amém. O resto não me interessa. Olha o nosso pai Jacó, que Deus deu o nome de Israel, príncipe com Deus. Esse homem era inspirado, recebeu a revelação e disse: Deus, se fizeres triunfar a minha viagem, trazer a minha família de volta à casa do meu pai, se você me der de comer e de vestir, povo de Deus, se você me der loja, se você me der negócio, se você me der produto, se você me der trabalho, amém? Amém. Eu darei o meu dízimo. É verdade. Oh, que Deus seja louvado. Amém. Povo de Deus, o tempo já é curto. Afasta-se desses que estão habituados a murmurar. Afasta-se desses que estão habituados a mofar. Porque a incredulidade deles só vai lhes travar. Porque a incredulidade nunca vai travar aquele que tem a fé de Abraão. Fará as obras de Abraão. Amém. Porque a fé sem obras é morta. Amém? Amém. Nosso pai Jacó voltou a Deus e prometeu. E Deus lhe abençoou. E quando Deus lhe abençoou, Jacó deu a Deus o dízimo de tudo. Amém? Amém? Você que Deus deu roupa, você que Deus deu comida, você que Deus deu comércio, você que Deus deu casas, você que Deus deu carros, você que Deus deu prosperidade. Se és filho de Jacó, se és filho de Abraão, farás as obras de Abraão, fará as obras de Jacó. Porque a fé da Bíblia é uma revelação. Amém? Amém. Hebreus capítulo 11. Podemos continuar. Hebreus capítulo 11. No seu versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Amém? Amém. Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Bem, amados irmãos, Ewaldo Franco nos dizia no seu tempo que a fé está geminada com a obediência. Quando você vê um rebelde na igreja, é a imagem que esta pessoa não tem a fé de Abraão. A fé de Abraão não é teimosa. A fé de Abraão não é rebelde. A fé de Abraão não é iracundo. A fé de Abraão, que é a fé da Bíblia, é obediente. Amém. Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Todos que não obedecem à palavra e que combatem a palavra são incrédulos. E Deus não pode avançar com o incrédulo, porque o incrédulo fica estático, nunca avança, só encontra erros, só encontra motivos de escândalo. Mas os homens e as mulheres da fé, mesmo
nessas condições que estamos a viver, não vai parar de dizimar. Diga amém. Amém. Amém na palavra de Deus. Amém. Não é o cosme que vai enriquecer os seus bolsos, mas é a santa palavra de Deus, e não teremos vergonha de anunciá-la para aqueles que têm a fé. Amém. Glória a Jesus. Aqui, Tiago nos diz, voltemos no texto, Tiago capítulo 2, está a nos dar um exemplo das obras da fé. Quando alguém vem na tua casa e que você tem abundância, que você tem abastância, que você tem o suficiente, o que te adiantará com a fé que você defende se voltares essas pessoas de mãos vazias, de mãos a abanar? Bem amado, esta não é fé. É verdade. Esta fé é a fé intelectual, que escolhe as caras, que escolhe as pessoas, que escolhe e que divide a comunhão. Mas a fé de Abraão, que é baseada na revelação, essa fé age, Amém. produz frutos, frutos da fé. Esta manhã eu meditava os frutos da carne e os frutos do Espírito. Os frutos da carne, Gálatas, capítulo 5, podemos ler assim. Gálatas, capítulo 5, versículo 18 a 22. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, ou os seus frutos, são manifestas. Ninguém vai esconder as obras que estão no coração dele. São manifestas, quer dizer que são visíveis. Por exemplo, adultério, fornicação, impureza, lascívia, isto é da imoralidade, idolatrias, feitiçarias, feiticeiro, inimizades. Eu não acredito que alguém que está na mensagem do William Branham, que está resgatado por Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, vai ter inimigos, vai criar inimizades, oh meu Deus, contendas, disputas, ciúmes, iras, peresias, pelejas, heresias, dissensões, inveja. Todos aqueles que estão nos criticando nas redes sociais, que seja no Facebook ou no WhatsApp, são possuídos de inveja. Irmão, a Bíblia diz, afasta-te dos tais. Amém. Inveja, como Caim, a boca deles destila o veneno, e veneno mortal. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Diga amém? Amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus! O invejoso não vai no céu. O ciumento não vai no céu. O idólatra não vai no céu. O imoral não vai no céu. O que divide a igreja não vai no céu. O pecado de Israel foi a divisão. No tempo de Roboão, Jeroboão recuperou a igreja e dividiu a igreja. Aquele pecado foi colado nas pedras. E é por isso que 2 tribos dos filhos de Israel no milênio não entrarão. Benjamim, a tribo de Efraim, não entrará. Não entrará.
Efraim não entrará por causa da inveja. Irmãos amados, o que te adianta pregar o evangelho da Bíblia invejando os outros? Os frutos da carne são esses que acabamos de enumerar. E a Bíblia está a declarar: nenhum desses que tem esses hábitos entrarão no reino dos céus. Até agora a vida imoral não acaba. Até agora o murmúrio não acaba. Até agora não consegue amar. Porque amar é Deus. 1 Coríntios 13. Agora, quem vai no céu? Olha a lista. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. 1 Coríntios 13. Pode ler todo ele. Gozo, alegria, regozijai-vos no Senhor. Amém? Amém? Eu li aquilo em Filipenses. Oh, meus irmãos, nos falta pouco tempo. Filipenses, capítulo 4, versículo 4, versículo, nós vamos ler aqui, gostei muito dessa escritura. Não, Filipenses capítulo 3, aqui diz a Bíblia, no versículo Filipenses capítulo 3, versículo 13, 12. Não que já tenho alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas no ponto, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém? Amém. Em outro lugar, a Bíblia diz: regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre. Que a vossa alegria seja conhecida de todos. Amém. O Cristo Jesus breve voltará. Amém. 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 Frutos do Espírito. A alegria da salvação. Não é alegria porque já tenho dinheiro. Não é alegria porque já comi bem. Não. O simples facto de saber que estou salvo e Deus me deu a vida eterna gratuitamente e que sou um candidato para o céu, eu me alegro no Senhor. As obras do Espírito, os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Paz em Jesus Cristo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este é um homem com um coração largo, capaz de aturar, capaz de suportar, capaz de compreender o seu irmão. As obras da fé. A fé sem as obras é morta. Tiago sempre a insistir. Mas dirá alguém, versículo 18, tu tens a fé, e eu também tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Porque são as obras que mostram aos outros que esta pessoa crê realmente na Bíblia. Amém. O que há naquilo que Romanos Paulo fala sobre as obras da lei e naquilo que Tiago fala
nas obras da fé. Irmão Branham nos ensina assim: a fé tem duas faces. Tem uma face interior, que Deus só vê, e tem uma face exterior, que o homem também vê. Uma face exterior é o produto do que está no interior. E quando as pessoas veem, dirão que esta pessoa crê realmente. Nós não somos crentes temporais, ou temporários, ou ocasionais. Quando faz bem, já estamos a mostrar que somos crentes. Mas quando vem a perseguição e a provação, já não somos crentes. É a parábola do semeador que Jesus falou em Mateus capítulo 13. Parábola do semeador. São essas pessoas que receberam a semente com alegria, com entusiasmo, mas como o solo era de pedras, não germinou. A semente secou. Há crentes, como dizia William Branham, frontaleiros ou fronteiriços, que quando a prova vem, já não é crente. Mas aqueles que pouco importa o que vier e o que der, ele sempre não cessará de dar os seus frutos. Amém. Salmos capítulo 1, para terminar, nós estamos quase no fim do nosso. E se você quiser, poderá também ler em Jeremias, Salmos capítulo 1, bem-aventurado, versículo 1, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à ribeira das águas, a qual dará o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. 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 Jeremias 17. É a mesma coisa. Jeremias 17. Podemos ler da seguinte maneira. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Amém. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mesmo quando fecham a igreja, ele não tem medo. Amém. Não vai pecar por causa disso, não vai se desviar por causa disso. A Bíblia diz, quando vem o calor, a sua folha fica verde, não seca. Quer dizer que não cessará de dar frutos da fé. E no ano da sequidão, como agora, estamos a atravessar o ano da sequidão, as igrejas estão fechadas, a Bíblia diz, não se preocupa e nem deixa de dar fruto. Amém. Amém. Não vai deixar de dar o dízimo, são obras da fé. Não vai deixar de fazer o bem, não vai deixar de orar, não vai deixar de escutar a palavra de Deus, porque é uma árvore plantada à beira da ribeira das águas. Amém. E quando vê o calor, ele e as suas folhas não murcham e não cessa de dar fruto. Povo de Deus, estamos no tempo da sequidão, estamos no tempo do calor. Se és a árvore plantada à beira das ribeiras e que as tuas raízes vão até na ribeira, nunca cessarás de dar fruto. E a tua vida será para Deus um perfume de bom cheiro diante da sua presença. E o seu nome será glorificado na tua vida. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Maravilhosamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e nosso Salvador. Amém. Amém. Oremos todos a Deus. Bem amado Jesus. Nós te agradecemos de coração, Senhor, por tudo que você faz, Pai. Faça de nós esta árvore plantada à beira das ribeiras, como diz Jeremias, que mesmo no tempo do calor não vamos temer e não cessaremos de dar frutos. Faz-nos graça, ó Deus, de andarmos conforme a tua vontade,
e fazermos sempre aquilo que te agrada. E a honra, a glória e o louvor que sejam dados para sempre. Obrigado, Pai Celestial, por tudo. Nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso bem-amado Pai Celestial, faça de nós, teus filhos, tuas filhas, teus servos, igual a essa árvore plantada à beira das águas, que estende suas raízes até a ribeira, que não teme o calor que sufoca e que não cessa de dar o fruto mesmo no tempo da secura. Obrigado, Pai Celestial. Aqui não se fala de árvores de forma literal, mas de forma simbólica. Esta árvore é aquela vida que foi plantada no dia do Pentecostes e que tinha frutos suficientes e que o inimigo enviou os insetos devoradores que roeram as raízes, que roeram a casca, que roeram o tronco, mas que a vida que estava na árvore fugiu debaixo do solo. E quando vieram as chuvas, novos rebentos surgiram, porque a vida reapareceu. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ter dado esses momentos. E estamos satisfeitos também de passarmos por essas provas, para tudo isso fortalecer a nossa fé. Amém. A fé sem as obras é morta, diz a Bíblia. E se nós somos filhos de Abraão, faremos as obras de Abraão. Abençoe a tua palavra em nossos corações, no nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus e nosso Salvador. Amém. Amém.